qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, publicou um artigo importante nesta última semana no jornal Estado de São Paulo. O artigo faz uma análise da situação política, indica riscos de um caos, principalmente por causa da situação do coronavírus, de medidas que teriam sido tomadas, especialmente aquelas que não correspondem à responsabilidade do governo federal, e faz um diagnóstico. É disso que vai tratar a coluna de hoje. Na verdade, o artigo do general Mourão tem duas advertências e um recado que eu considero que foi cifrado. A primeira advertência, que foi feita numa data cuidadosamente escolhida, logo após os depoimentos dos seus companheiros de farda, no processo que examina as denúncias do ministro Sérgio Moro contra o presidente da República, e às vésperas exatamente da divulgação do vídeo que pode incriminar o presidente Jair Bolsonaro. O artigo do general Mourão fala de limite. A primeira advertência, ao meu juízo, está dirigida aos atores que na imprensa, no judiciário, no Congresso e nos estados sustentam a reação democrática contra os desmandos, o caos e a irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Acho que Mourão não ignora a natureza do governo a que pertence. Ele, na verdade, se refere a isso de um modo sutil, mas deixa claro a esses atores que eu mencionei antes que eles devem se conter, calibrar a sua ação e não radicalizar o processo que, pelo lado da crise do coronavírus, pode suscitar, segundo ele, problemas de segurança. Ao falar de diálogo, quer esconder a raiz antidemocrática da advertência? Ela é clara. O isolamento social teria sido acionado de modo descoordenado e estaria provocando consequências sociais, econômicas e sanitárias que podem gerar reações ou mesmo convulsões sociais. O governo quer se precaver contra isso, e a tese que o Mourão sustenta, sem que Bolsonaro seja mencionado no texto, é solidária com o que o presidente vem defendendo. A advertência, portanto, é dirigida a jornalistas, ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores, todos identificados como responsáveis pela polarização que está dividindo o país. Na verdade, o que cabe ao presidente Bolsonaro nesse cenário de polarização fica posto na sombra. A segunda advertência feita pelo vice-presidente reatualiza uma velha preocupação dos militares brasileiros, que décadas atrás foi expressa pelo general Golbery Couto de Silva. Trata-se da noção de que o poder do Estado deve estar centralizado na União, e o governo federal não pode abrir mão nem compartilhar áreas estratégicas de ação com os demais entes federativos, como, por exemplo, estados e municípios. A tese de autonomia desses entes tem que ser limitada, não deve prosperar. Mais importante, o governo central não pode se deixar submeter à ação tida como irresponsável de presidentes de outros poderes, como da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. E a judicialização da política, identificada como um componente importante da usurpação de prerrogativas do Executivo, segundo o vice-presidente, tem que cessar. Mourão, contudo, descarta esses princípios democráticos e desqualifica a ação dos outros poderes. Essas duas advertências que eu mencionei são dirigidas mais ao público externo ao governo, embora fale também de uma maneira sutil com membros do próprio governo. Mas o seu pleno entendimento só vem quando se leva em consideração o recado cifrado que vem junto com elas. Mourão está dizendo que o país corre perigo e que a insensatez de muito está levando o país ao caos. O vice-presidente diz isso na véspera da divulgação de um vídeo que pode comprometer o presidente e levá-lo a enfrentar um processo de impeachment, ou pelo menos uma pressão para a sua renúncia. O vice adverte para o risco, mas ressalva seu diagnóstico dizendo que ainda há tempo para mudar, desde que haja um mínimo de sensibilidade das mais altas autoridades do país. A frase é dirigida a um sujeito oculto desse texto, um ator principal nunca mencionado, e significa: pode haver impeachment se a mais alta autoridade do país não mudar seu curso de ação. Se isto ocorrer, eu estou aqui e acabei de apresentar nesse artigo a minha plataforma de governo. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Bom dia a todos. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A
Qualidade da Democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje: consequências geopolíticas e geoeconômicas da pandemia. Embaixador, quais são os principais aspectos das tensões geradas pela pandemia no mundo? Vou destacar 3 aspectos. Primeiro, o acirramento das tensões entre os Estados Unidos e a China. Segundo, um aumento das tensões militares no Mar do Sul da Ásia, da China. E terceiro, a guerra sobre a produção da vacina contra o coronavírus. Primeiro, esse acirramento das tensões entre Estados Unidos e a China. Se acelerou muito depois da crise pandêmica. Estados Unidos acusando a China de ser a criadora disso em laboratórios militares, a China acusando os Estados Unidos, acusações de Trump, o fato da China ter escondido a realidade, dominando a Organização Mundial de Saúde, os Estados Unidos saindo da Organização Mundial de Saúde. Essas ameaças recíprocas estão complicando a relação entre os dois países. Até recentemente, Trump ameaçou romper as relações com a China e a China, por seu lado, de cancelar o acordo de comércio negociado com os Estados Unidos. Além dessa crise na área comercial, surgiu também essa luta na área tecnológica pela criação do 5G, a tecnologia para a rede móvel. Isso está causando um desgaste muito grande na relação entre os dois países. Segundo, as tensões militares. Se nota uma crescente ofensiva chinesa no Mar do Sul da China, aproveitando a semi-paralisia dos Estados Unidos por causa da crise do coronavírus. A China está procurando reforçar suas posições em zonas contestadas. Ela tem áreas contestadas com ilhas e territórios com as Filipinas, com a Malásia, com o Vietnã, a questão de Taiwan e também com Brunei. Aproveitou essa situação para instalar bases militares no aterro que fez de recifes no Mar do Sul da China, instalando bases navais, aéreas e do Exército. E também instalação de centro de pesquisas em ilhas contestadas junto do Vietnã e da Malásia, para pesquisas sobre petróleo e minerais raros. Navios chineses têm costeado a Malásia e Vietnã em áreas na zona econômica exclusiva, causando a reação desses países. E a terceira, a guerra sobre a produção da vacina. Recentemente, o presidente da Sanofi, que é um importante laboratório francês, declarou que os Estados Unidos teriam preferência caso a Sanofi desenvolvesse uma vacina contra a coronavírus, porque os Estados Unidos tinham arriscado e feito grandes investimentos na Sanofi desde fevereiro. Essa declaração do presidente Sanofi criou grande reação por parte do presidente da França. Emmanuel Macron declarou publicamente que a posição da Sanofi era inaceitável, que a empresa francesa tinha recebido mais de 110 milhões de euros para desenvolver pesquisas científicas também pela vacina, e que isso colocava uma questão de soberania da França, porque a vacina era um bem comum e não devia ser colocada como uma questão
de mercado em relação aos Estados Unidos e disse que a vacina deveria ser oferecida primeiro para a França. Isso coloca uma questão em relação à globalização e os fundamentos da lei de comércio. E também obrigou Macron a publicamente defender a reconstrução da independência da França na área agrícola, sanitária, industrial e tecnológica. Também o controle sobre o investimento de firmas chinesas na França. A situação, portanto, é bastante grave em todas essas áreas. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Doutor Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo tem curso de prevenção de drogas do COED. Conta um pouquinho pra gente. Olá, estamos em quarentena, principalmente porque tivemos o Covid-19 dentro de casa e a coisa não é brincadeira. Tenho visto aí muitas lives, muito material enviado, mas um material bastante interessante foi enviado pelo COED. Claudemir dos Santos é o diretor técnico da Coordenadoria de Política sobre Drogas. Esse grupo é chefiado pelo Rodrigo Flair, meu amigo, e é um material bastante interessante sobre curso para pais na prevenção de drogas. Esse é um curso totalmente online e totalmente gratuito. Você pode se inscrever através do www.prevenirsempre.com.br/cópia e _inscreva-se. É um material bastante interessante, traz conhecimento para os pais de como lidar com seus filhos, etc. São 8 módulos. O primeiro diz o seguinte: o que os pais precisam saber sobre drogas. Fala sobre todas as drogas, desde álcool, maconha, cocaína, crack e outras mais. Depois vem os princípios básicos da prevenção, bastante interessante. Espero que o aconselhamento breve do Dr. Bartô esteja aqui incluído, mas mesmo que não esteja, não faz mal. Depois vem o terceiro módulo, que é você no mundo de seus filhos. Entenda aí a verdade das crianças, a verdade dos adolescentes. Depois vem estilos parentais, vários tipos de pais, bastante interessante. Depois vem a supervisão e monitoramento parental. Depois, comunicando-se com seus filhos. O módulo 7 é o que fazer se meu filho já está usando drogas, coisa que a gente recebe no consultório com muita frequência, essa situação. E depois, mãos à obra, é o último tópico. Esse trabalho é bastante interessante e vem se somar ao trabalho de prevenção do Dr. Bartô, que é o aconselhamento breve. O curso está com inscrições abertas de 13 a 27 de maio, é isso, né? Aproveitem esse curso gratuito, vocês podem se inscrever, vou repetir novamente, o http://www.prevenirsempre.com.br/cópia-inscreva-se. Grande material que vem se somar aí à prevenção de drogas. Lembre-se que a família é o primeiro combate à prevenção de drogas. A família é a primeira escola que a criança tem. A família é o primeiro exemplo que a criança tem. Nós insistimos muito nisso. Depois a escola seria a família das famílias. E esse trabalho deve ser feito aí pelos professores, pelos pediatras, e até enviamos esse material para a Sociedade Brasileira de Pediatria, para ela distribuir aí para os pediatras todos. Acho que as escolas também deveriam estudar esse material nesse período que a gente está tendo aí um tempo para se dedicar a muita coisa que não seria frutífera. Isto aqui é um material bastante interessante. Eu vou me inscrever também para somar esse trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social do COED ao trabalho que o Dr. Bartô já faz. Abra o site também do Dr. Bartô, tem livro novo ali, www.drbartô.com.br. Um grande abraço e mãos à obra. Vamos trabalhar na prevenção de drogas. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô.
Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Alberto do Amaral Júnior, o assunto desta semana ainda é a política externa do Brasil? A política externa do governo Bolsonaro é uma sucessão de fracassos e uma coleção infindável de equívocos. É preciso dizer, em primeiro lugar, que a política externa é exercida pelo Ministério das Relações Exteriores, também conhecido por Itamaraty. Nós não devemos confundir a política externa que está sendo posta em prática pelo atual ministro das Relações Exteriores com a diplomacia brasileira como um todo. O Brasil tem uma diplomacia altamente eficiente e profissional. O ingresso na diplomacia se dá mediante concurso e a ascensão na carreira ocorre pelo mérito. A diplomacia brasileira é conhecida em todos os foros internacionais, sejam eles multilaterais ou bilaterais, pela sua competência e pela sua coerência com que defende as respectivas posições no plano nacional e no plano internacional. É importante dizer também que há dois casos emblemáticos nos quais a política externa brasileira fez valer a importância dos interesses brasileiros e a importância dos interesses globais. O primeiro é a Conferência do Rio de 1992 sobre desenvolvimento e meio ambiente. E o segundo é a Conferência de Paris, que deu nascimento ao Tratado de Paris sobre mudança climática. Nesses dois momentos, a política externa brasileira foi extremamente exitosa. O profissionalismo da política externa contribuiu tanto para a realização do interesse nacional, quanto no mundo globalizado como aquele que nós vivemos, para a realização de interesses globais. Professor Alberto do Amaral, como é que é a política externa do Brasil hoje? Hoje, a política externa é uma política destrutiva. Ela se caracteriza por tentar destruir aquilo que foi construído com muito sacrifício e esforço ao longo de várias décadas. É uma política que tem como notas dominantes o obscurantismo, a negação da ciência, a negação da diplomacia, o fechamento dos canais com a sociedade civil brasileira. É uma política externa que realiza não os interesses do país, que não é capaz de arbitrar interesses em uma sociedade complexa, mas que beneficia apenas os interesses de uma facção que está entrincheirada no poder. A política externa brasileira pode ter os seus males atenuados pela atuação das entidades subnacionais, pela atuação dos estados e dos municípios e pela atuação da sociedade civil, mantendo redes de contato com outras organizações não governamentais no exterior. Estes são fatos que podem servir como uma alternativa, ainda que provisória, mas não definitiva, para os atuais males que a política externa brasileira tem causado ao país, inclusive prejudicando a democracia brasileira, porque ela contraria os princípios constitucionais que devem reger a sua atuação. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.